Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. E passo agora a palavra ao senhor Albert Cabalé. 15 minutos, por favor, para a sua exposição. Obrigado, deputado General Pazuello. Agradeço o cumprimento pela iniciativa dessa audiência pública e agradeço a honra do convite. Agradeço também ao Dr. Rodolfo Laterza e cumprimento aí também os demais participantes aqui dessa audiência, bem como a todos os senhores deputados e deputadas que estão nos assistindo, a todo o público que nos vê pela transmissão na internet. Eu preciso compartilhar minha tela aqui, a minha apresentação. Ele não está permitindo, se a técnica aí puder dar uma... Ah, pois, perfeito, ok. Ok. Só um segundinho para me orientar aqui. Perfeito. Perfeito. Bom, a minha apresentação eu vou procurar ser bastante breve. A minha apresentação aqui ela pretende fazer um breve histórico, mostrar um breve histórico da indústria de defesa do Brasil, quando é que ela chegou no auge, o desmantelamento subsequente que nós tivemos e algumas percepções que a gente tem com relação à indústria de defesa que a gente nota entre a população. Tá? Já falei aqui sobre o que nós vamos apresentar e no final eu vou fechar falando um pouquinho também sobre o caso Avibraz, que é o que está hoje em evidência aí na nossa indústria de defesa. Bem, durante o século XX, ou pelo menos a segunda metade do século XX, o Brasil se manteve distante dos principais conflitos que tiveram como pano de fundo aí as disputas geopolíticas entre os Estados Unidos e a extinta União Soviética. A América do Sul também não foi abalada por grandes guerras de independência e etc., como aconteceram em colônias africanas e algumas regiões da Europa. Inclusive, para resolver alguns problemas fronteiriços, o Brasil sempre priorizou, como deve ser, usar meios diplomáticos. Nos primeiros anos do século XX, alguns problemas de fronteira que nós tivemos, ainda pendentes, foram resolvidos pelo trabalho diplomático do Barão do Rio Branco. Né? E apesar de nós termos enviado tropas para combater na Itália em 1945 durante a Segunda Guerra Mundial, já se passaram quase 80 anos do final desse conflito. Né? Isso acabou criando um ambiente de aparente ausência de ameaças e assuntos ligados à defesa nacional deixaram de ter prioridade na agenda política por vários anos. Discussões sobre segurança e defesa externa do Brasil eram praticamente restritas ao âmbito militar, ao âmbito das Forças Armadas. Eu não preciso falar sobre a importância do Brasil, tanto em termos territoriais. Nós somos o quinto maior país em extensão territorial, somos a sexta maior população. Agora, no primeiro trimestre, parece que nós chegamos à 9ª posição no ranking do PIB na economia mundial. Então, tudo isso faz com que a dimensão do Brasil não seja compatível com esse desinteresse, digamos assim, pelo assunto defesa, né? Então, voltando aqui ao breve histórico da indústria de defesa, em 74 foi lançada a Política Nacional de Exportação de Material de Emprego Militar. O objetivo era viabilizar a exportação de equipamento militar como instrumento de política externa e defesa da soberania. Nos anos 60 e 70 foram criadas diversas empresas de defesa e algumas que atuavam no setor civil passaram a operar na área militar. Então a Bernardini, por exemplo, que foi fundada em 1912, passou a atuar no setor militar na década de 60. Em 69 foi criada a Embraer, a Embel foi criada em 75, a Ingeprom em 82. Outras empresas de destaque nessa fase também foram a própria Avibraz, que foi fundada em 61, a Ingesa em 1963, a Elibras em 78. Nos anos 80, a indústria de defesa do Brasil atingiu seu auge. Uma boa parte das necessidades de baixa e média tecnologia das Forças Armadas era atendida por empresas nacionais.
Nesse gráfico aqui a gente vê que a maior parte das exportações de equipamentos girava em torno dos aviões Chavante, da Embraer, dos blindados Cascavel e Urutu e do sistema de artilharia Astros 2 da Avibras. O Cascavel e o Urutu eram da Ingesa, né? Os principais clientes estavam no Oriente Médio e no norte da África, né? Esse gráfico de exportações ele ilustra aí essa predominância desses produtos de exportação. Esse outro gráfico, que ele mostra a balança de comércio exterior da indústria de defesa do Brasil, ele mostra que essa balança quase sempre foi desfavorável para o Brasil. O único período em que nós exportamos mais do que importamos nesse setor foi durante a década de 80, como a gente pode ver aí no detalhe, no meio entre esse círculo, esse quadrado vermelho aí, né? Uma leitura que pode ser feita disso é que uma indústria que começou a ser fomentada, que foi criada e começou a ser desenvolvida nos anos 60 e 70, começava a dar primeiros resultados positivos 10 a 20 anos depois, né? Bem, aí com o final da guerra Irã-Iraque em 88, final da Guerra Fria em 91, houve uma retração do mercado internacional e as exportações de brasileiras de defesa foram prejudicadas. No cenário nacional, também vários fatores afetaram negativamente a indústria. A gente teve uma conjuntura econômica aí que acarretou em redução de orçamentos militares e as Forças Armadas perderam prioridade na alocação de recursos. Com essa redução de demanda, tanto interna quanto interna, as empresas de defesa tinham baixa escala de produção, começaram a ter dificuldades financeiras e isso acabou trazendo ou evidenciando problemas relacionados à gestão, inclusive, né? A conjunção disso tudo levou a um grande desmantelamento da indústria brasileira de defesa. Várias empresas estratégicas desapareceram e perdeu-se uma boa parte da capacidade de desenvolvimento nesse setor. O caso mais emblemático provavelmente foi o da Ingesa, né, que fabricava o Cascavel e o Urutu, que a gente já mencionou. No auge, a Ingesa chegou a ter mais de 10 mil funcionários e ela encerrou as atividades em 1993. Bem, aí a partir dos anos 90, algumas prioridades para o setor de defesa começaram a mudar durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, quando foi aprovada a Política de Defesa Nacional em 96 e foi criado o Ministério da Defesa em 1999. Essa política sofreu uma atualização em 2005, foi complementada pela Estratégia Nacional de Defesa. Em 2012, as duas foram mais uma vez atualizadas, a política recebeu o nome atual de Política Nacional de Defesa, e ambas foram mais uma vez revisadas em 2020. Durante a década de 2000 também, em 2005, foi publicada a Política Nacional de Indústria de Defesa, PNID, né? Em paralelo a isso tudo, em anos mais recentes, a gente tem notado aí um crescimento no debate sobre defesa entre a população no Brasil. Apesar de ser um assunto que ainda parece um pouco estranho para uma parcela importante da população, já que o Brasil não participa de uma guerra há várias décadas, o cenário internacional desde o início do século XXI é bastante instável, ou seja, o século XXI começou com o ataque às Torres Gêmeas, né, o World Trade Center, a subsequente guerra ao terror, aí vieram guerras do Afeganistão, guerra do Iraque, tivemos conflitos entre Israel e o Líbano, os conflitos constantes entre Israel e o Hamas, que novamente está acontecendo agora já há 8 meses, tivemos guerras civis na Somália, na Síria, no Iêmen, guerra na Geórgia, insurgências do Boko Haram, o conflito da Ucrânia em 2014, que se iniciou em 2014 e culminou agora com a invasão da Rússia 2 anos atrás, e o conflito já se estende aí por esse tempo todo. E tudo isso vem aos poucos aumentando a percepção entre a população de que mesmo o Brasil sendo um país tradicionalmente pacífico e considerado pacifista, inclusive pela assinatura de tratados internacionais, como o comandante já mencionou aí, eventualmente pressões externas podem atingir o país ou o nosso entorno, e num tal cenário é fundamental que o Brasil tenha condições de resguardar a nossa soberania. Ou seja, isso só é possível se nós tivermos uma capacidade de dissuasão, uma infraestrutura de defesa capaz de dissuadir quaisquer ameaças, né? Bem, a importância, para falar muito rapidamente sobre a importância do setor de defesa,
Uma indústria de defesa forte e independente é importante não só para produzir armamento numa visão mais simplista, mas ela pode proporcionar benefícios econômicos, militares e comerciais. A indústria de defesa moderna é em grande parte baseada em alta tecnologia e esse desenvolvimento não só beneficia as competências do país do ponto de vista militar, mas ele acaba se refletindo também em benefícios para a indústria como um todo, já que muitas tecnologias acabam tendo uso dual, ou seja, civil e militar. E devido à base tecnológica, a indústria de defesa requer muita pesquisa e desenvolvimento e gera empregos de alta qualificação. Um ponto importante para a gente recordar aqui é que, como se costuma dizer, um chavão da geopolítica, que países não têm amigos, mas têm interesses. Isso significa que o amigo de hoje pode ser o adversário de amanhã. Portanto, forças armadas fortes, elas precisam de uma indústria de defesa nacional forte, capaz de abastecê-la, ou seja, como o comandante também comentou na apresentação dele, não basta apenas comprar equipamentos prontos do exterior, nós temos que ter capacidade, inclusive como mostra a guerra da Ucrânia, de desenvolver essa indústria localmente, de nos abastecer localmente tanto quanto possível. Obviamente isso não acontece da noite para o dia, é preciso que o país se desenvolva nesse sentido e para isso é fundamental que haja um planejamento aí de longo prazo, um planejamento estratégico com relação à indústria de defesa, né? Pode ser suscitado o receio de que investimentos feitos pelo Estado sejam perdidos devido a riscos da desnacionalização, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Esse risco existe, né? Não obstante todas as políticas como que a gente já mencionou, inclusive nós tivemos agora no final de 2022, aí foi publicado o decreto 1169, que mais uma vez institui a política nacional da base industrial de defesa, e em 2023 ainda foi anunciado também um novo PAC, que inclui uma parcela de recursos significativos para a modernização das Forças Armadas. Bem, e aí vou retrocedendo um pouquinho nos anos 90 para falar de desnacionalização. Naquele período, naquele momento, nós tínhamos aí os IEDs, os investimentos estrangeiros diretos, que se converteram em fontes importantes de crescimento econômico. Porém, esse tipo de investimento ele traz um componente de desnacionalização na medida em que o controle da empresa adquirida passa, obviamente, para a matriz da multinacional que a adquiriu. Isso é crítico para o setor de defesa, podendo trazer consequências negativas, uma vez que você perde o poder de decisão em empresas que podem ser fundamentais aí em determinadas decisões estratégicas que se venham a tomar, né? E foi o que aconteceu. Grupos internacionais adquiriram controle de diversas empresas brasileiras de defesa. Fora aquelas que a gente já mencionou, que fecharam, a exemplo da Bernardini, da Ingesa, por exemplo. Nós temos aí os casos, por exemplo, a israelense Elbit Systems adquiriu o controle da Ares, da aeroeletrônica, adquiriu o controle da Ares, adquiriu o controle da Periscópio, equipamentos optrônicos, adquiriu o controle da Mectron, que fabricava mísseis. Os franceses da Thales controlam a Omnisys, que fabrica radares. O grupo Safran, também francês, comprou a Optovac mecânica e optoeletrônica. A Airbus controla a Elibras, isso desde o início. A BAE Systems é quem fornece sistemas de controle eletrônicos para a Embraer. O Edge Group dos Emirados Árabes Unidos comprou 50% da SIAT, né, que é fabricante de mísseis. Ou seja, nós temos israelenses, emiradenses, franceses, britânicos, etc., que têm capacidade de influenciar projetos estratégicos do Brasil nas áreas de blindados, de aviônica, de sistemas de tiro, sistemas de mísseis, sistemas eletrônicos, etc. Isso tudo reduz a independência da indústria e a nossa autonomia estratégica. Um ponto bastante importante a se considerar aí é que a indústrias do segmento de defesa, tanto pela importância estratégica que a gente já mencionou, como pelas características do mercado em que atuam, ou seja, a indústria de defesa atua junto ao governo ou vende para governos no exterior, não é um mercado normal. Então essas empresas não podem ser regidas simplesmente por regras de mercado, pelo liberalismo ou neoliberalismo. Um setor de defesa forte requer um apoio estatal significativo. Se nós tomarmos como exemplo os Estados Unidos, a indústria de defesa americana é toda ela privada. No entanto, ela recebe um apoio enorme do governo americano, tanto na forma de compra de equipamentos
em linha de produção, como na forma de aportes no desenvolvimento de projetos estratégicos. Além disso, elas recebem apoio tanto de suporte diplomático ou mesmo pressão diplomática em negociações internacionais. Então, a indústria de defesa americana, apesar de privada, ela tem uma fortíssima ligação com o Estado americano. Bem, e aí eu gostaria de fechar aqui retomando aqui o caso da Avibras. A Avibras é uma empresa que produz sistemas de artilharias, foguetes, mísseis, etc. Eles têm aí mais de 1.000 trabalhadores, tem plantas em São José dos Campos, em Jacareí, em Lorena, no estado de São Paulo, tem escritório, inclusive, na Arábia Saudita, tem contratos estratégicos com as Forças Armadas do Brasil, ou seja, o Astros 2020 com o Exército, o míssil Mansup para a Marinha, o Adarter para a Força Aérea, só para ficar em alguns exemplos muito rapidamente. Eles têm a Avibras tem uma dívida aí estimada em 641 milhões de reais, pelos dados que estão no noticiário. A maior parte serem dívidas com a própria União, com o próprio país. E, enfim, ela está estava em negociação com uma empresa australiana, Defendtex. Agora surge a notícia de que a chinesa Norinco, que é estatal chinesa, a Norinco é uma estatal chinesa, está interessada em comprar a Avibras. E aí eu já vi uma matéria ontem no Sky News da Austrália que deputados e senadores australianos estão lá pressionando o governo para que ele libere um financiamento para a Defendtex para concluir a compra da Avibras antes que os chineses o façam. Enfim, China e Austrália estão interessadíssimos na Avibras. Eu acho que o Brasil é quem deveria ter mais interesse. Um outro ponto importante a se notar aí também é que o comandante mencionou, o próprio general Pazuello mencionou aí o grande montante de dinheiro que vai ser investido na defesa. Nas próximas décadas no Brasil também serão investidos vários bilhões, impossível dizer agora quanto, mas tudo que for investido nas próximas décadas, se nós perdemos uma empresa como a Avibras, vai escoar para o exterior, sendo que poderia ser um investimento dentro do próprio país, né? Enfim, senhores, manter a Avibras operando sob controle brasileiro, além de evitar a dependência externa num setor crucial e manter empregos de alta qualificação técnica e tecnológica, nos ajuda a impulsionar a economia do país. Isso vale, obviamente, não apenas para a Avibras, mas para toda a base industrial de defesa do Brasil. Era isso que eu tinha para apresentar para os senhores. Fico à disposição e agradeço mais uma vez aí o convite. Albert Cabalé, por favor. Obrigado, general. Não tenho muito a acrescentar, eu gostaria só, eu corroboro as palavras do comandante Robinson, e eu acrescentaria, reforçaria, na verdade, no caso da Avibras, aliás, como foram citados vários exemplos pelo professor Ricardo Cabral, outro caso que houve agora que poderia ter ajudado a Avibras foi justamente a compra dos últimos obuseiros aí pelo Exército, ou seja, estavam na concorrência uma empresa da Eslováquia com o obuseiro Suzana, com essa empresa a Avibras tinha uma parceria. Ou seja, esse contrato, se tivesse sido dado para a Avibras, talvez fosse uma forma de ajudar a empresa a se recuperar aí das dificuldades. Então eu vou só fechar dizendo o que eu disse na outra vez. Independente dos requisitos técnicos, e eu não estou aqui desmerecendo, é óbvio que os requisitos técnicos são sempre muito importantes, mas é muito importante que se priorize a indústria nacional, é muito importante que as Forças Armadas deem prioridade à indústria nacional, ou seja, o maior requisito tem que ser manter a capacidade de desenvolvimento de tecnologia e manter a capacidade industrial dentro do país. É isso que eu tinha só para fechar. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. E obrigado a todos pela audiência.